Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Luiz, como é que está, agora falando francamente, como é que está a reputação do Brasil neste ano, a percepção dos brasileiros em relação a tudo isso que está acontecendo? Antônio, a percepção do brasileiro em relação ao próprio país, em relação à sua economia, à ética, à política, foi divulgado agora pelo Instituto Reputation, que é um instituto internacional que mostra a reputação de 55 países, né, inclusive o G8, né, e mostrou que o Brasil perdeu, ali, Antônio, é de 0 a 100. Então, nós estávamos em 2013 com 67,2, né? Quanto mais próximo de 100, mais você tem um povo que admira o seu próprio país, né? E nós caímos para 47,6, o que representou quase uma queda de 20% na percepção do brasileiro em relação ao que os políticos, a economia, a ética, o futuro nos reserva, né? Mostra uma desilusão com alguns órgãos da economia, da política. E interessante, Antônio, que aquele quadro mostra que a percepção internacional, ela cai menos, ela cai de 60,7 para 59,6. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo lá fora? O povo lá fora não está tão municiado de informações igual nós estamos aqui no dia a dia, com a imprensa cobrindo essas votações de denúncias, com malas que não têm dono, né? Com aluguéis que não têm recibo, uma série de coisas aí que estão acontecendo, e vai mostrando que também o povo a sociedade do G8, o cidadão dos outros países, não tem tanto interesse também no que está acontecendo no Brasil. Então, houve essa disparidade e caiu, transformou o brasileiro no povo que tem mais autocrítica, né? Foi interessante porque o Brasil está mostrando que isso pode fazer algum efeito nas próximas eleições e o povo começar a repensar quais os caminhos que ele quer tomar, né? Eu tenho certeza absoluta que está sendo uma lição para todo brasileiro. Com certeza. Porque, na verdade, Luiz, a conclusão que a gente chega é que o brasileiro, de maneira geral, não aprendeu a amar esse país. Não aprendeu nós, brasileiros, de maneira geral, não somos brasileiros. Exatamente. Sabe? Houve uma perda da civilidade. Da civilidade e também do civismo, né? O civismo. Civismo que a gente vai sendo construído para a cultura, com a expectativa de futuro, com os jovens, né? E o que está sendo mostrado aí na televisão, ao vivo, dá realmente uma desilusão na própria sociedade. E em alta definição, né? Em alta definição e em bom som, né? Luiz, agora foi revogado o Fundo de Incentivo à Soja, que inclusive você já tinha comentado há vários meses aí sobre essa situação da soja, que poderia causar um problema, e não deu outra, né? Não deu, nós já estávamos debatendo sobre o Fundo Rural e o governo, em junho, através do governador Marconi Perillo, criou o Fundo de Incentivo à Cultura de Soja, que é o FIC-S, que seria um recolhimento de 0,2% do valor das vendas da soja. Nossa, mas dá dinheiro demais. É um volume interessante. É interessante. E aí, nós falamos que já era um custo agregado que ia estar embutido na produção da soja, isso ia refletir nos custos. E o que aconteceu foi que a própria entidade, pressionada pelos produtores, fez com que a ProSoja, né? A ProSoja, os produtores que sentiram que estaria prejuízo para isso, pressionou, e o governador Zé Hélito agora assinou o decreto 9.073, revogando o decreto anterior 8.973 do Marconi, cancelando esse pagamento, porque senão esse mês agora os produtores já estariam recolhendo 0,2 para esse FIC-S. E não é pouco dinheiro não. Luiz, países que estão assim, vamos dizer, questionando a subvenção brasileira ao milho. Como é que está essa situação? Olha, Antônio, já havia acontecido um questionamento dos Estados Unidos e da União Europeia sobre o subsídio do Brasil ao milho. Que subsídio é esse? É o subsídio que o Brasil faz ao PEP, através do PEP. Sim. E do PEPRO, em alguns momentos que o milho está com preço abaixo do preço mínimo, incentivando as exportações ou mesmo o consumo desse milho. A Ucrânia entrou agora, que é um grande produtor agora de milho mundial, cresceu em 26% a sua produção, já está vendendo para vários países que o Brasil também vende.
entrou questionando essa subvenção brasileira junto à OMC, acompanhando o que está sendo feito lá em relação a esse subsídio, porque ela questiona que isso dá uma competitividade maior para o Brasil. Então, o que a gente tem que ficar atento, Antônio? Essas subvenções que estão sendo questionadas pelos Estados Unidos, União Europeia e agora a Ucrânia, são subvenções que o Brasil paga, mas são subvenções pequenas, né? O brasileiro, o produtor, tem uma subvenção muito pequena em relação aos produtores americanos, os produtores da União Europeia, mas já estão de olho, independente do tamanho dessa subvenção. Eles não querem saber o tamanho, o valor da subvenção, eles querem não tenha subvenção. Querem tirar e querem buscar mercado e querem que verdade. o Brasil abra essas condições para que eles tomem esses mercados. Luiz, pecuária no Brasil, o IBGE aumentou a oferta de bovinos. Boa notícia, É né? uma boa notícia, isso daí é excelente. O rebanho brasileiro aumentou, né, Antônio? Nós fomos aí, em relação ao ano passado, a 2015, a 2016, esse quadro, nós fomos para 218 milhões de cabeças, né? As vacas ordenhadas caíram, se você observar lá, 19,67, caiu 6,8 as vacas ordenhadas, e a produção de leite também no Brasil caiu 2,9. Esse aumento do rebanho, que o Brasil é o segundo maior rebanho do mundo, perdendo somente para a Índia, não representou, Antônio, um aumento dos abates, porque houve um abate de matrizes em anos anteriores, né? Muito grande. E nós tivemos um recuo, nós abatemos 29,8 milhões de cabeças em 2016 e nós recuamos 3,2 os abates, quer dizer, o Brasil cresceu nos rebanhos, mas ainda os abates ainda poderiam ter melhorado um pouco mais. Né? Mas não está ruim não, né, Luiz? Não, não está. A gente está com expectativa que a chuva está chegando e as coisas boas vão acontecer. Né? Se Deus quiser, chuva é bom para lavar, né? Dá uma limpada, dá uma... Principalmente lá em Brasília, por ali, tinha que chover muito. Né? Ali a gente tem que acreditar que uma chuva bem forte possa resolver as coisas. Ok. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Muito boa conversa hoje e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.